Boa noite, amigos e amigas queridas, que neste momento se conecta conosco através dessas plataformas maravilhosas que a tecnologia moderna nos permite compartilhar. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, eu sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, São Paulo. Hoje, como estamos habituados nas nossas quartas-feiras, teremos continuidade ao curso Conhecendo o Espiritismo. Não há a negar que muitos, na atualidade, sobretudo em face de bloqueios, preconceitos e, sobretudo, de não querer mudar as suas propostas, o seu universo de entendimento, acabam se tornando presas fáceis daquilo que nós vamos tratar dessa noite. Mas antes de começar, eu gostaria de cumprimentar aos amigos e a Inês Luquezzi, que já se manifesta aqui pelo Facebook, e também, agora eu não entendi nada, ela também está aqui no Instagram. De qualquer forma, seja bem-vindo. Só para lembrar, viu, Inês, a Leila não se encontra hoje por razões de força maior, mas está muito bem, pode ficar tranquila. Boa noite, Sueli. Sueli, formulo votos para que tudo esteja bem no seu ambiente familiar e que você, pacificando seu coração de vovó, esteja também certa de que nós aqui vibramos a seu favor e de todos aqueles que compõem o seu patrimônio familiar. Isso de uma maneira muito particular, que eu, então, voto muito, um apreço muito grande por vocês aí. Então, só para recordar aqueles que nos acompanham, ou seja, ao vivo, e aqueles que, por razões de força maior, adiante estarão também acessando as nossas playlists lá no nosso canal do YouTube. Então, nós vamos solicitar, do que na verdade eu sempre lembro isso, não é necessariamente um favor à doutrina espírita, mas é um favor àqueles que ainda tateiam nas sombras por desconhecer a verdade que o Espiritismo nos traz e, tateando nas trevas, padecem angústias que não teriam mais razão de ser. É lógico que o Espiritismo não vai livrar-nos nem a nós das provas dos nossos propósitos, no conhecer-nos e, sobretudo, acumularmos experiências que muitas vezes são experiências dolorosas, mas que vão nos fazer aqueles espíritos burilados, que ora nós chamamos de nossos irmãos mais velhos e que em planos superiores nos dão o suporte necessário, o consolo e, quiçá, muitas vezes nos conduzem. Graças a Deus, Sueli, muito obrigado. São notícias boas aí. Eu prometo a vocês que não vou abusar do tempo, mesmo porque temos uma chamada hora-aula, né? Eu estimo que seja em 45 minutos, mas já vamos, neste momento, sintonizando-nos com os planos maiores, os planos superiores da vida, e com a certeza, com a convicção de que os benfeitores que nos assistem individualmente, eles estão neste momento também induzindo-nos ou intuindo-nos para favorecer-nos o entendimento do conteúdo da aula. Que neste momento, Mestre amado Jesus, através de seus mensageiros aqui presentes, clareie o nosso entendimento, dá-nos o suporte para as lutas que são nossas, transfira para nós aquela parcela do esforço, do amor
que vós um dia aqui entre nós nos deixastes, e que possamos tê-lo sempre como referência maior para que conduzamos-nos da maneira mais segura, conforme os ditames da consciência reta na direção do dever que se avizinha, para que possamos dar cumprimento às nossas tarefas. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite agora que estamos. No momento não temos ninguém no YouTube, mas isso aí aguardaremos que outros cheguem. Mas não podemos nos esquecer do nosso compromisso e já estamos iniciando mais uma aula do curso Conhecendo o Espiritismo. A aula 16, hoje 19 de junho de 2024. O tema da noite será Pensamento em Sintonia 2. Boa noite a todos aqueles, a Tabata, Dani Reis, Felipe, Bárbara Ramalho também. A Leila, semana anterior, ela falou sobre pensamento em sintonia, item 1. Então vamos dar continuidade a partir deste ponto e recordando os objetivos da aula, que é lembrar as influenciações a que estamos expostos como encarnados por parte dos desencarnados com quem convivem ou convivemos pelas linhas do pensamento. Alertar também para a possibilidade da instalação de processo obsessivo do qual o encarnado participa, oferecendo condições de sintonia. Coincidentemente, na segunda-feira passada, anteontem, dia 17, na nossa preleção semanal, falamos sobre vibração e sintonia. Tem tudo a ver com o conteúdo da aula de hoje. Então vamos ver a influenciação espiritual no seu grau máximo, inclusive ver a definição que nós conhecemos como obsessão. Lembrando o seguinte, só na parte inicial, que nós somos, enquanto encarnados, influenciados pelos aqueles que estão no outro plano, no plano espiritual, e ocorre também o inverso. Vamos abordar isso aí no devido tempo. Aí fica somente uma colocação a mais, porque às vezes pode parecer que somente nós é que somos vítimas, né? Muitas vezes nós somos os algozes daqueles que estão desencarnados também. Agora, a influenciação espiritual, como ela se dá? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, para não sei como vocês estão percebendo aí, porque eu não tive nenhum comentário sobre a imagem e áudio, mas eu acredito que esteja ok. Então, a influenciação espiritual, e para que possamos entender isso, vamos ter que falar sobre a noção de sintonia natural. Então, essa sintonia natural, a Leila parece que já tratou disso a semana passada, porque ela diz no pretérito, mostrou-nos com clareza que convivemos em pensamento com o plano espiritual que nos envolve. Então veja bem, o que é o plano espiritual? Nós aqui estamos nos referindo particularmente àqueles que estão no outro plano da vida. E na sequência nós podemos também perceber que é natural, pois que os espíritos desencarnados, da mesma forma que os encarnados, que eles estão próximos de nós, aqui falando daqueles que estão ombreando com a gente, reencarnados, eles exercem influência sobre os nossos pensamentos e se o consentirmos nas nossas ações. Quem tem dúvida, pega alguém muito polemista, mas que tem uma linha de argumentação muito forte, geralmente são inteligentes. Na argumentação, as virtudes ficam por conta de outros momentos. Mas então eles são capazes de nos influenciar. Porém, os espíritos desencarnados, eles têm mais uma realidade que os encarnados não têm, frequentemente. As pessoas costumam perceber
conforme o grau de intuição de que seja portador, os pensamentos daqueles que os rodeiam. Mas os espíritos desencarnados frequentemente, há exceções, portanto, mas frequentemente, eles têm acesso aos nossos pensamentos. Então ele sabe dos nossos gostos, daquilo que nós somos fortes, das nossas fraquezas e, sobretudo, das nossas viciações. Colocado isso, vamos à questão número 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos benfeitores: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Aí, já iniciando e provocando vocês. O que vocês acham? Sim, não, talvez, depende. Alguém se habilita? Hoje o grupo de alunos está bem enxuto, então pode ficar sem vergonha. Fale à vontade. Ninguém vai saber não, só a internet, aqueles que nos acessarem. Mas parece bastante óbvio, né? Como eu acabei de colocar. Porque se eles têm acesso aos nossos pensamentos, né? Então a Inês já avançou aqui. Se estivermos em sintonia, olha só. Agradeço também o retorno aí da Inês Luquezzi, então tá tudo bem, o som, imagem, pelo Facebook. Então sim, se estivermos em sintonia, mas veja bem, essa sintonia, ela pode ser, digamos, tem vários padrões, né? Muitas vezes nós estamos num momento de desequilíbrio emocional, exasperado, irado, uma contrariedade muito forte, em razão de alguma coisa que tenha fugido momentaneamente ao nosso controle, e aí nós alteramos o nosso chamado padrão vibratório natural. E mudamos, isso chama-se mudança de faixa de sintonia. Então, que a Inês colocou, se estivermos em sintonia. Quando nós derrapamos para um padrão vibratório sintônico inferior, é quando eles nos alcançam. Eles quem? Aqueles que não gostam muito da gente, está do outro plano da vida. Então Kardec responde que sim. Agora, como é que ele diz? O comentário de Kardec esclarece que ele avança dizendo que Deus deixa à nossa consciência a liberdade de opção quanto à rota que devemos seguir dentro de uma faixa de ação que varia para cada um. Faixa de ação, observe, aqui não estou falando mais tão somente em pensamento, mas em atitudes, segundo maior ou menor grau de livre-arbítrio conquistado. É o chamado grau, uma liberdade, um livre-arbítrio, que ele guarda uma proporcionalidade com o grau evolutivo de cada um de nós. Então, quanto mais nós evoluímos, mais aumenta o nosso livre-arbítrio. Isso é de tal forma verdadeira, só fazendo um parênteses aqui, para aumentar a compreensão disso, que frequentemente nós pedimos coisas que não está na nossa meta ou nos nossos propósitos, e muitas vezes pedimos que uma determinada prova, um sofrimento, nos seja poupado. Lembra que Jesus disse que alguns falam assim, mas Jesus naquele momento fraquejou? Não. No original em hebraico, e aí quem nos esclarece é Haroldo Dutra Dias, Jesus naquele momento, em hebraico, ele pede que Deus o manifeste em sua glória como ele tinha à época em que ele aqui esteve, na condição de seu enviado. Então, mas o apóstolo Paulo, aí que vem em socorro nosso, dizendo que, por não sabermos o que queremos, ele na verdade diz por não saber o que pedimos, os espíritos em geral pedem por nós. Então imagine, por exemplo, que nós tenhamos lá atrás fracassado. Esse é um exemplo bem corriqueiro que me ocorreu agora. Então que nós temos fracassado no capítulo pertinente a lidar
com as coisas materiais, as facilidades, com a fortuna. Então a gente pede assim, olha, eu quero ganhar na Mega Sena, oh meu Deus, eu acho que já estou em condições e tal. E aí não, porque se já fracassamos lá atrás, então vamos tropeçar outra vez. Então Deus, neste contexto, não nos assiste. Mas os espíritos virão em nosso socorro, pedindo, por exemplo, para que nos dê a motivação, o ânimo, um intelecto mais aguçado, para através de nossos recursos intelectivos e possibilidades laborativas, de nós próprios conquistarmos. É isso que a gente esperaria de graça, de uma maneira errônea, através de uma herança ou um bilhete premiado ou coisa do tipo. Ok? Agora, a resposta, porque aí eu não disse, né? Assim, disse. A resposta é afirmativa, ou seja, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações. Mais ainda, na resposta que os espíritos dão, além dessa, eles afirmam que sim, e muito mais do que nós imaginamos. E o fazem de tal forma, atenção, atenção pessoal, e o fazem de tal forma que de ordinário são eles que nos conduzem. Olha que é muito forte. Então os espíritos que assistiram a Kardec, eles foram bem objetivos e contundentes nas respostas. Porque muitas vezes nós ficamos imaginando que como eles fazem isso, mas eu também, aí digo até porque eu tenho uma certa soberba ainda muito exagerada, ou posso ter exemplificativamente. Eles falam assim, eles não me influenciam não. Ninguém me influencia, nem encarnado, nem desencarnado. Bom, é o lê do engano. Mais adiante. Deixa eu ver. A Eliane, muito obrigado, Eliane. Uma boa noite para você também. Chegando mais. Agora nós vamos. Adiante diz assim, olha, de modo geral, é porque nós temos um texto básico, viu, pessoal? Pessoal, eu vou então fazendo pausa e comentando isso para que reforcemos mais este argumento e possa dilatar, ampliar o nosso entendimento. Portanto, o nome é realmente Curso Conhecendo o Espiritismo. Eu estou apenas apresentando os questionamentos, se vocês quiserem colocar, fique à vontade. Eu estou aqui de olho no monitor, então aparecendo alguma coisa que vocês queiram colocar, eu dou uma pausa e respondo, caso tenha aí a possibilidade, senão a gente vai avançando mais, tudo bem? Então, de modo geral, aí é Kardec ainda que esclarece. Somos todos sensíveis a essas aproximações e ninguém, olha, ninguém há que esteja livre de influenciações espirituais. Daí dizer-se que todos somos médiums. Alguém fala assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não escuto nada, eu não vejo nada e nunca ouvi vozes, vai por aí. Só que, através dessas influenciações, o que é um médium? Só para esclarecer. Um médium é um intermediário entre os dois planos da vida, que a vida tem para efeito didático. Mas lógico que existem muitas outras dimensões, mas para efeito didático divide-se em material, que é a matéria tangível, onde nós encontramos agora, corporificando nossas ações, interagindo com os recursos mesológicos que nos cercam, e o plano espiritual. Aí a gente vai, mas o plano espiritual ainda é uma incógnita. Graças a Deus não é mais. Já foi. Então, desde que foi proclamado o intercâmbio entre os dois planos da vida, o que vem de lá, lógico que há muita especulação, mas eu costumo citar como referência muito boa. Existem outras dentro da literatura espírita, mas são os livros da série A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz.
Então, por isso, Kardec aqui diz que daí dizer que todos somos médiums, porque em algum grau nós somos influenciados. E não adianta falar assim, mas então eles me influenciam, eu não posso influenciar. Nós podemos. Sabemos, por exemplo, que quando estamos com um propósito, a primeira ideia que nos ocorre é nossa. Depois vem as outras, ou seja, imagine, por exemplo, eu falo assim, olha, eu estou querendo viajar, já preparei tudo, mas hoje eu não amanheci com um pressentimento bom, não sei se eu vou adiar. Este primeiro pensamento é o que nos ocorre, é nosso, ou os benfeitores nos alertando. Mas depois vem outro, fala assim, não sei, já preparei tudo, já deixei a casa arrumada, né, as malas prontas, horário de transporte, o voucher, a passagem e tal, aí eu não vou. Olha, então aí estabelece-se a dúvida. Mas Kardec diz que o primeiro pensamento que nos ocorre é nosso, o outro não. E diz mais ainda que é até interessante que assim seja, porque isso não irá interferir no nosso livre-arbítrio, porque afinal a decisão será nossa. Agora, ele ainda diz o seguinte: em doutrina espírita denomina-se, em doutrina espírita, médium aquele que exercita e estabelece ostensivamente comunicação com os espíritos. O tribuno baiano, nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele diz, e aí são os espíritos que auxiliam, parece que particularmente Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que uma das dons, vamos assim chamar, mediúnicos, que mais falseiam a verdade, que mais nos engana, falando dos médiums, é o da visão. Porque frequentemente os espíritos vão plasmar imagens, chama-se ideoplastias, daquilo que possa complicar, digamos, o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Então, a visão, e não precisa nem estar no outro plano da vida, cada um já teve uma experiência que estando, por exemplo, focado em alguma coisa, à frente, vendo um livro, um programa, olhando o celular, etc., de repente ele tem a ideia, ou melhor, tem a sensação de que algo passou aqui do campo visual dele, por exemplo, lado direito, né? Desse lado assim. E tem a sensação, mas na verdade pode ter sido simplesmente reflexo no nosso próprio globo ocular, que internamente ele tem uma coisa chamada humor aquoso. Então nós estaríamos aí incorrendo em erro, nada passou ali na frente. Então os espíritos, eles podem, assim como no lampejo, projetar imagens com certas características de nitidez ou não, para nos enganar. Então, a percepção mediúnica de evidência, ela é muito mais difícil de exercitar, a não ser pela experiência do médium. Nós, por exemplo, temos médios maravilhosos ainda na atualidade, que, por exemplo, temos citado aí particularmente a nossa querida Maíse Braga, lá da Comunhão Espírita de Brasília, e que ela tem uma proximidade, porque o médium que a assiste não é exclusivamente um, mas ela tem uma ligação muito estreita com Adolfo Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra. Então, ela então tem esse exercício mediúnico ostensivo. E o vê, conversa mentalmente com ele e obtém respostas. Então, é nesse sentido também que podemos dizer, então, todos nós somos médios, sim, em termos. Agora, ostensivamente, como coloca Kardec, são para poucos. E aí eu vou perguntar a vocês uma coisa. Bom, estamos estudando, então vou perguntar, né? Então vai mais uma vez aí, vamos ver quem se habilita. A pergunta é os espíritos se manifestam a qualquer instante para aquele médium que tem percepção mediúnica, de vidência, por exemplo, ou audiente, aqueles que ouvem, os clareaudientes. Então, isso é de maneira permanente, a todo instante?
pausa para a resposta, aguardando. Alguém respondeu? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver aqui mais acima. Mais ninguém. Ok, pessoal. Vamos colocar isso em termos práticos. A Inês já colocou. A Inês. É por aí mesmo. Nós vemos algo por aí que se chama médiuns atormentados. Porque a mediunidade, gente, é compromisso, tá? Mas não é um compromisso que nasceu de repente, como aquela sementinha de alface que a gente botou no cantinho e germinou, não. É um compromisso de antanho, ou seja, de outros tempos. E antes de mergulhar na carne, antes de renascer, o espírito assume este compromisso de ser o intermediário, o medianeiro entre o plano existencial físico e o espiritual. Então, quando ele quer fugir disso, então atenção, é muito importante que se entenda isto, porque já vi muito espírita por aí dizendo, não, porque pode dar passividade a qualquer momento e tal, então eu não quero ser médium, ou vocês que têm a mediunidade, por aí vai, muito cuidado, quer ser santo? Não, não precisa ser santo. É suficiente que mantenha uma conduta reta, porque olha, uma coisa que os espíritos ficam tristes, é claro, é porque afinal de contas eles fizeram um voucher, né, um aval para nosso favor. Então, quando nós ficamos reticentes quanto ao exercício ou não da mediunidade, eles às vezes se afastam. Só que o compromisso está ali. Então, quem é que vai entrar no lugar deles? São os espíritos saltimbancos, os brincalhões, os comprometidos com coisa nenhuma. E então começa a ter as chamadas perturbações, né? Aí são reais, né? De alguma coisa que cai ali na cozinha, na sala, e você está num ambiente próximo, ou de repente tomba à sua frente uma lapiseira ou coisa desse tipo assim. São os efeitos físicos, né? E também tem uma outra característica muito forte também de muitos médiuns, o efeito de materialização, desmaterialização, e vai por aí. Mas então, essas chamadas perturbações, eu vou botar bem entre aspas, que é para não falar assim, olha, mas então isso ocorre à torta direita. Não. Porque quando há fuga ao compromisso assumido, aí sim, como eu disse ainda há pouco, os benfeitores que assistem àquele médium, eles se afastam, como quer dizer assim, olha, agora você vai perceber que você é médium de verdade, só que você não vai ter controle. Então ocorre sim ter manifestações mediúnicas não programadas. Como é que se resolve isso, gente? De uma maneira muito simples. Vincule-se a uma instituição que não precisa ser necessariamente o espiritismo, porque a mediunidade, ela independe da religião. Ela é uma força viva da natureza. Pode até não ter religião nenhuma. Entre muitos selvagens aborígenes, por exemplo, na Austrália, vamos falar particularmente, lá mesmo na antiga Grécia, no Egito, os chamados oráculos, tinham manifestações mediúnicas e não tinha absolutamente cada um daqueles médios um compromisso com nenhuma religião. Então pode ocorrer também na nossa atualidade, odiernamente, manifestações mediúnicas em outras instituições de matrizes religiosas diferentes da do Espiritismo. Porque é bom entender isso, já que muitas pessoas falam, não, porque médium é só no Espiritismo, etc. Não, ele pode ter o nome que quiser. Agora, vamos recordar Kardec, nós estamos estudando.
Então, como estamos conhecendo o Espiritismo, logo na introdução do livro, o Livro dos Espíritos, o título é Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Kardec faz alguns questionamentos, né, aos espíritos que o assistiam, sobre determinados nomes. Os espíritos dizem o seguinte: olha, os nomes que vocês vão dar, isso é problema de vocês. O interessante, ou melhor, o importante é que vocês se entendam. Então temos que dar nomes bem específicos. Então, mediunidade, que vem de médium, meio. Então, meio entre dois planos. Imagine, por exemplo, aquilo que vocês não gostam, que são aqueles biscoitos recheadinhos, né? Às vezes tem ali no meio um cremezinho e tal, seja de chocolate, baunilha, qualquer outro sabor. Então, aquele meio une as duas parcelas do biscoito. Não sei se eu fui feliz nessa imagem, mas é o que me ocorreu agora. Então, nós precisamos entender isto, deixar bem claro. Então, a pessoa pode vincular-se a uma instituição religiosa. Agora, é como Kardec colocou lá. A mediunidade, ou seja, o espiritismo, jamais subirá aos palcos das feiras. Não deverá ser motivo de ridicularização, nem de espetáculo. Terá que ser num ambiente de maneira respeitosa, dentro de uma instituição religiosa. Por exemplo, já tive pessoas que me relataram, vamos falar da Igreja Católica, eu fui católico durante algum tempo, pouquinho só, até os 16 anos, mas como eu sou novinho, então ainda tem muita coisa a ver pela frente de espiritismo. Então, na hora da recepção da hóstia, as pessoas que iam receber, estando bem sintonizadas, ali com aquele ardor, com aquela fé, sem nenhuma maledicência, a hóstia, ao ser absorvida por ela, então ela ilumina-se, como se a pessoa estivesse transformando-se no facho de luz. E ocorre o contrário também, as pessoas que estão assim pensando, bom, eu estou aqui porque a mamãe mandou, mamãe pediu, o papai ou o marido, ele está bem, então tem alguém de influência da área dele, do trabalho ou do relacionamento de negócio, então vai ficar mal eu não estar aqui, então vai lá e toma a hóstia. Com esse pensamento, a hóstia ela vai direto da boca para o estômago. Ela não transita pelo veículo sutil, que é o perispírito, para aumentar, por exemplo, a imunidade, o bem-estar e etc. Então, e também há sacerdotes que, ao oferecerem a hóstia, ela não estava no aspecto neutro, que é branco. Eles veem ela como negras, porque o pensamento do sacerdote não está também ali antenado com aquele propósito, não estão sintonizados, e eles estão, quiçá, com o pensamento lá de ordem material. Mas a pessoa que vai receber, pode, recebendo desse sacerdote que assim pensa, que assim se conduz, uma hóstia que estava lá, enquanto no cálice estava escura. Mas ao passar, ao ser introduzido na língua, na boca daquele fiel, ou daquela fiel, ela se ilumina, quer dizer, muda, porque tudo é pensamento, né? O pensamento ele está na raiz, na base das nossas ações. Eu acho que eu estou falando muito, bom, são 29, mas temos muito conteúdo, gente. Mas se não der, não tem problema, a gente vai para outras, tá? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Aqui. Não. O pessoal está muito sabido, hein? A Leila tinha falado que a turma era muito perguntadora. Não, está todo mundo muito quietinho aqui. Bom, vamos adiante. Do YouTube não posso falar, porque até agora não tem ninguém. E do Instagram tem a Cleia. Ô Cleia, Santos Silva, boa noite. E eu que não tinha visto você, olha só quem está distraído hoje. Mas, então falamos sobre os mecanismos de sintonia, né? Vamos continuar ainda falando disso.
Agora, é fundamental salientar, quer dizer, deixar bem claro, que a influenciação pode ser positiva, gerando sensações agradáveis, ou negativa, gerando sensações desagradáveis. Os bons espíritos sugerirão atitudes construtivas em situações de dificuldade. Outros tentarão levar-nos para caminhos desarmonizados com o bem, com a lei divina. Assim, me ocorreu agora, pessoal, vocês poderiam ter perguntado, me ajuda aí, né? Veja bem, então, falando daqueles que são portadores chamado dom mediúnico, que na verdade é um compromisso. Vera Lúcia Soares, boa noite, minha irmã. Então, o médium que queira fugir da sua, digamos assim, do seu compromisso, ele não conseguirá e será presa fácil dos espíritos trapaceiros, enganadores, e que o colocarão em situação de constrangimento. Isso é muito importante colocar. Mas como é que ele, digamos assim, foge a esse compromisso, ou melhor, foge a essas tentações, influenciações negativas, vinculando-se a uma instituição religiosa e assumindo ali um compromisso. Por exemplo, no meio espírita nós temos as chamadas reuniões mediúnicas, que geralmente são semanais, já que todos aqueles que participam das atividades mediúnicas, ou quase todos, eles têm compromissos diários. Raros são aqueles que, como o Chico, durante mais de 70 anos, todos os dias estava psicografando, dialogando com os espíritos, né? Porque todos nós também temos compromisso de ordem familiar, material, certo? Observe a propósito que aqueles que vêm com um compromisso é, de dedicação total, eles não têm vínculos familiares. Vínculos afetivos, sim, mas não, muitas vezes não contraem compromissos esponsalícios, né? Casamentos, e às vezes o fazem, mas não têm filhos, porque passam, são muitos exemplos, nós, até fugindo da seara estritamente espírita, nós vimos ao longo da história da humanidade o que eu chamo daqueles espíritos superiores, que podemos carinhosamente, eles não se ofendem com isso, podem ficar tranquilos, é, é, os chamados casais. Marie Curie e Pierre foi, por exemplo, um deles, mas teve outros. E a dedicação deles foi para trazer luzes para a humanidade, conhecimento, dilatar as fronteiras do conhecimento e muitas vezes nos fugir do maravilhoso, né, do mágico, do fantástico, e aclarando as mentes e trazendo o que nós percebemos hoje como um mundo altamente tecnicista. Mas então eles tinham esse compromisso. Agora, os bons espíritos, voltando aqui ao nosso conteúdo, eles sugerirão atitudes construtivas em situações de dificuldade, já falamos. Agora, outros tentarão levar-nos para caminhos desarmonizados com o bem, com a lei divina. Só para relembrar, a quem está agora nos assistindo, chegou alguém mais? Sim. Bom, qualquer um daqueles que já estão nos assistindo aí, pode fazer alguma colocação, desde que pertinente ao tema, porque senão a gente começa a estabelecer paralelos e acaba fugindo da essência, do pensamento que nós estamos construindo aqui. Tudo bem? Agora, vamos falar da obsessão. A obsessão, qual é a definição melhor de obsessão? Está lá Herculano Pires no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Herculano Pires foi um médium, né, um escritor espírita aqui do estado de São Paulo, e que deixou preciosos ensinamentos, livros, literatura muito sólida, confiável,
ainda como membro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e em outros contextos ele pontuou sempre pela leveza e ao mesmo tempo seriedade do tema espírita. Ele fala sobre a obsessão dizendo o seguinte: o que é a obsessão? É a ação persistente que entidades espirituais inferiores exercem sobre o psiquismo humano. Então, aqui com essa definição, o Herculano, ele amplia esses campos sensórios de percepção nossa, que é o chamado psiquismo humano. Então, que nos trabalha de diferentes formas e com diferentes intensidades. Agora, muito interessante também que ele fala sobre os espíritos inferiores. Então, quando alguém fala assim, olha, eu estou vendo isso e isso, e que vai acontecer, é uma catástrofe e tal, ele fala assim, olha, mas não é espírito superior não, tá? Porque esses chamados adivinhos, né, eles são médiuns. Mas como tem os médiuns de precognição, aqueles que preveem o que vai acontecer, tem da retrocognição, ou seja, dá um mergulho no passado, até que a propósito tem a necessidade, ou melhor, tem a sua utilidade quando, por exemplo, se trata de esclarecer determinada situação. A pessoa às vezes está angustiada e os benfeitores abrem lá aquela janela do outro lado, olha, você pode olhar até aqui. Parece que foi o Divaldo, não, mas foi um outro médium também muito conhecido da atualidade, e que os espíritos permitiram-lhes que eles vissem até 800 anos atrás em relação à existência atual. Porque é uma outra ilusão que muitos têm, porque eu vou, quando desencarnar, eu vou ver lá quem eu fui realmente e tal. Não é bem assim. Nem sempre o nosso passado nos é revelado, nem do outro lado. Agora vamos voltar aqui, tem os chamados leitores da Buena Dicha. Então é fim de ano, então é fantástico. Olha, o ano que vem, ano novo, 2024, vai acontecer isso, isso e isso. Então faz, por exemplo, 30 previsões. Uma se materializa. Não falou? Fala, mas é as 29 que errou. Então não é necessariamente assim, não é pão, pão, queijo, queijo. Existem muitos mecanismos, é uma dinâmica tão grande, gente, que pode modificar os acontecimentos que estejam, inclusive, com uma chance previsível boa. Por exemplo, falou-se no meio espírita, principalmente, no chamado ano 2012, e não aconteceu. Agora tem a data limite, mas será que vai se materializar, se concretizar? E de que forma? Agora, alguma coisa que está lá no livro Obras Póstumas, não, desculpe, a Gênese, de Allan Kardec, em que os espíritos falam sobre os tempos anunciados e citam particularmente dois indicadores de que esses tempos serão chegados. No momento em que nós víssemos agigantar-se a loucura e o suicídio. E nós estamos vivendo verdadeiras epidemias de suicídios. E a loucura, mas tem tão pouco louco solto por aí, será? Observe o noticiário do dia a dia. Eu às vezes até falo, eu não quero tomar conhecimento disso, mas inadvertidamente a gente fica sabendo. Quantos loucos são as atitudes mais estapafúrdias que tomam por aí? Às vezes ideias macabras que já tinham sido sepultadas lá atrás, ele reaparece. São um revival, mas com muita força. Então são os loucos que estão aqui de volta. Os loucos, nesse sentido, seriam aqueles que não têm um juízo reto de honestidade e, sobretudo, de valores, ou seja, não tem valores nenhum. Então, feito essa colocação aqui, que eu achei muito apropriada, do Herculano Pires, vem assim, o caminho para a instalação do processo obsessivo são as imperfeições morais. Lembra que falamos ainda há pouco? As imperfeições morais. Porque, veja bem, quem é do outro plano da existência, outro plano da vida, que vai se vincular a nós? Se somos pessoas virtuosas, serão espíritos bons. Eles não nos obsidiarão, mas influenciarão sim para o bem, nos dando suporte emocional, clareando-nos o entendimento acerca
de determinada problemática e, sobretudo, permitindo que nós estendamos mãos, esclarecendo aqueles que estão à nossa volta. Como eu disse ainda há pouco, estão tateando nas sombras, como zumbis. Então, o processo obsessivo são as imperfeições morais, vírgula, passadas ou atuais. Ah, mas então as imperfeições morais que nós temos agora, elas são só desta existência? Não, nós adquirimos, ou melhor, pouco alijamos das nossas imperfeições aquela do passado e que ela nos acompanha também na atualidade. Então, essas são consequências do mau uso, veja bem, de novo, do livre-arbítrio, porquanto são decorrentes do mau uso de pensar, agir, fazer e o enfraquecimento da vontade ou o envolvimento desequilibrado entre as partes. Por exemplo, é muito recorrente um casal que algum tinha sido infelicitado pelo outro, um transfere-se para o outro plano. E às vezes lá toma-se de sentimento de desforra contra aquele que ficou aqui. Então transforma-se no chamado movimento desequilibrado entre a parte que está lá e a de cá. Porque aqui é fácil de resolver, né? Assim, eu conheço pessoas que divorciaram, separaram, com filhos, e depois de separados dão-se muito bem. Enquanto estavam juntos, era, como costumo dizer no jargão popular, era cachorro e gato. Mas separados, muito bem, tornaram-se excelentes amigos. Então, ao transitar por outro plano, não vai estabelecer esse tipo de desequilíbrio. Mas existem aqueles que foram lesados, muitas vezes tiveram suas vidas ceifadas por assassinato ou homicídio, enfim, de alguma forma trágica, premeditada. Então, aquele que transita por outro plano ao tentar um sentimento de desforra, ele já sabe das fraquezas, já sabia, mas agora ele sabe muito mais daquele que aqui ficou e que foi o responsável pela sua desdita. E aí eu lhes pergunto, muito cômodo para o materialista dizer assim, olha, eu matei, pronto, está acabado. Lamento dizer, não está acabado não, apenas começou. Começou uma ligação de desforra, sentimento de vingança, ódios arraigados, do outro lado, ou seja, daquele que vai se transformar no obsessor dele. Então ele vai se... Tem um livro muito bom, gente, da Manuel Filomeno de Miranda, chamado Nos Bastidores da Obsessão, muito interessante isso. E também um outro chamado Nas Fronteiras da Loucura, também do mesmo autor, que falam com muita riqueza de detalhes sobre essas interseções, ou melhor, intercorrência entre alguém do outro plano e o de cá, para estabelecer-se então o chamado processo obsessivo. Então é também uma ligação bidirecional, ou seja, em que o encarnado e o desencarnado eles funcionam como amplificadores ou modificadores de impulsos mentais um do outro. E em alguns casos são chamadas até obsessões recíprocas, né? O obsidiado é a hora de lá, a hora de cá. E o obsessor também, hora daqui e hora de lá. É como se fosse uma simbiose, né? Então não existem vítimas ou culpados, essa que é a questão. Porque, na verdade, o que existe é sintonia. Frequentemente a gente, no chamado juízo de valor, nós vamos querer estabelecer quem é culpado no processo. Bom, em primeiro lugar, se eu permito que algo aconteça, alguém fala assim, mas você assinou um documento, nem precisa. É suficiente você pensar no mal, o outro que já é mal está igual a você, estabeleceu essa sintonia. Porque às vezes aqueles espíritos que estão do outro plano, não necessariamente que tenham convivido com a gente aqui, mas seja de uma reencarnação anterior, e eles não conseguiram reencarnar. Mas eles ao nos identificar como encarnados, então eles sentem-se tomados de inveja, de mágoa, fala, por que ele, por que ele? Então eles tornam-se nossos obsessores em potencial. E como é que nós nos furtamos? De novo, pelo padrão vibratório. O que é este padrão? É a maneira como nós pensamos.
Porque, por exemplo, ninguém absolutamente que está aqui na face da Terra é, pode ser qualificado no bom sentido como uma pessoa extremamente virtuosa. Muito pelo contrário, tem muito desequilibradinho por aí, aprontando, que a gente sabe. É, porém, como nós estabelecemos, falando assim daquelas pessoas que pretendem cultivar as virtudes, respeitam os limites próprios e também dos outros, são pessoas harmonizadas consigo, então eles vibram em padrão vibratório, vibratório, né? É uma redundância, mas é válido. É, sintonicamente diferente daqueles, então eles não vão nos achar, por mais próximo que esteja. Imagine, por exemplo, que aí do lado de vocês tem um espírito desencarnado, e aliás tem, né? O apóstolo Paulo que nos esclarece que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então não tem como a gente ignorá-los, nem nos furtarmos a eles. E só para fechar, porque o assunto é muito rico, continuaremos na semana que vem, provavelmente vai ser a Leila, é só para fechar isso. Então nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Agora, quem determina o naipe, o padrão vibratório, se é bom, se é ruim, daqueles testemunhos que temos à nossa volta, somos nós mesmos. Né? Porque muitas vezes nós somos tentados, e resistimos. E não cedemos àqueles impulsos ruins, maus. Olha, você pode se apropriar disso, ninguém vai ver, é muito fácil. Olha só, você pode ter um amante, pode ter dois, pode ter três, ou vice-versa, né? Hoje está meio complicado isso aí. Mas então, nós, se cedemos a essa tentação, aí eles ficam como a concha e a ostra, extremamente ligados uns nos outros. Então estabelece uma conexão que eu chamo de simbiose. Tem até um nome mais apropriado, depois a gente vê, ou a Leila poderá ver também. E que vocês encontram nesses dois livros que eu citei aí. Repetindo, Manuel Filomeno de Miranda é o autor espiritual, o médium de Valdo Pereira Franco. É nas fronteiras da loucura e nos bastidores da obsessão. Mas quando é que esses espíritos nos deixam em paz? Depois de muito tentar, porque eles também têm propósito, né? Se não conseguem, eles desistem. Imagine, por exemplo, que eles estejam perseguindo alguém, né? Os mais velhos é mais fácil, né? Porque já tinha muito tempo para ser perseguido. Os mais novos, de repente, está começando agora o processo. Mas como a gente se vacina contra eles, é mudando o nosso padrão vibratório, fazendo propósitos ou estabelecendo compromisso com a nossa transformação e ajudando. Porque não adianta, é mais ou menos como diz a sabedoria popular. A cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se você quer ver-se presa fácil do obsessor, é manter-se desocupado. Então, ocupemos-nos, gente. As mãos que abençoam, que trabalham, conforme dizia a Teresa de Calcutá, as mãos que laboram, que trabalham, que auxiliam, que suspendem, elas são mais valiosas do que a boca que ora. Então, com essa reflexão, eu vou permitir só um pouquinho mais do seu tempo. Ai, Deus do céu. Então, somos escravos do tempo, né? Não dá para fugir muito. Mas não vou ler tudo, porque é um texto bem robusto, que está lá no livro Espírito da Verdade, que é um livro de autores diversos, né? Do plano espiritual, e pela psicografia do Chico Xavier e parceria com o Ovaldo Vieira. Foram dois médiums, né? Como o Ovaldo Vieira teve em parceria com o Chico durante algum tempo. Mas a questão é do livro 18 deste livro, que fala sobre o Espiritismo Pergunta. Então vocês já vão anotando isso aí, para a semana que vem poder cobrar. Então pode ver depois rever o vídeo para vocês irem anotando, porque nesse momento não será possível por causa do tempinho que já está fechando. Mas lá no item 9 do capítulo 1 do livro, Militão Pacheco, que era o espírito comunicante, ele diz assim: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra.
Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já vivestes, quanto nós mesmos, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre, ou do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Os teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. E tem mais um trechinho que depois vocês vão, com certeza, continuarem lendo. São reflexões muito apropriadas para ver que nós não somos de hoje, né? Somos espíritos milenares. Nós hoje estamos no passado em forma de presente. Então, queridos irmãos e irmãs, mais alguém quer colocar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não. Tudo certinho. Ok, queridos e queridas. Vamos então encerrando por hoje. E por fim, agradecendo ao Pai por mais uma noite em que podemos estar juntos, sempre glorificando e valorizando o tempo que é peculiar a cada um. E cada um no ser dentro dos valores que ora estão construindo, outros burilando, aperfeiçoando os que já os possuem, em esforços justos para que possamos sair dessa jornada mais triunfantes, cumprindo os compromissos que aqui ou lá, acolá, nós assumimos. Que Jesus, nosso mestre e guia, esteja sempre em nossos corações e que possamos também estender mãos socorristas, sobretudo aqueles irmãos que jazem ainda nas trevas, ora aqueles que perderam em função de muitos cataclismos, ocorrências de ordem natural, nós, sem fazer julgamentos, mas viveremos por eles. Que Deus dê a eles, cada um, onde quer que se encontre, a resignação, a força e a superação, porque por ora os desafios para serem superados, entendê-los virá depois adiante. Então, que muita paz a todos e que possamos, ou eu ou a Leila, os dois, quem sabe, nos encontrarmos na próxima semana, nesse mesmo horário. Então, que Deus abençoe a todos e estudemos, meus irmãos, porquanto o conhecimento espanta as trevas. Muita paz. Estamos despedindo agora dos nossos irmãos aqui do Facebook.